tu é, o que tu Beleza, faz. pessoal. Eu agradeço o convite do provedor 10X aí. Eu sou proprietário também de um provedor de internet há mais de 10 anos aí, ralando. Quem é da nossa área aí vai entender a linguagem. A gente vem lá do 2.4 e que é a anteninha de grade aí, que foi um sofrimento até chegar na fibra ótica hoje, né? Isso eu tô falando pela linguagem. Então, assim, nesse período de 10 anos, Felipe, nós pudemos amadurecer muito, entendeu? Eu também pude amadurecer muito com relação à questão de provedor. Porque eu participei de operadoras, eu participei da TIM, então lá eu tive uma bagagem de aprendizado, mas assim, eu era muito, enquanto eu estava na TIM, eu dirigia um departamento, mas não era o mesmo que dirigir uma empresa por completo. Entendeu? Que é Aham. o que aconteceu depois com a Nova, né? Que é a Camon, que depois virou Nova. Agora, e isso me fez ter que amadurecer mais e procurar mais conteúdo, aprender um pouquinho mais de gestão de pessoas, gestão de processos, principalmente contratação de pessoas. Você acaba aprendendo com o tempo o seguinte, pessoal, você que é dono de provedor, eu vi que alguns entraram aqui, vocês que são empresários, a gente precisa entender uma coisa. Numa empresa, o grande segredo do lucro, ele começa na contratação, tá? Se você contrata errado, Felipe, você acaba perdendo dinheiro, perdendo recursos. E quando eu falo recursos, eu não falo só do dinheiro em si. Eu falo do recurso principal que tem, que é o famoso tempo. Então, se você perde muito Exato. tempo contratando uma pessoa e depois você tem que demitir porque aquela pessoa não deu certo, você não treinou aquela pessoa, você tenta achar o parceiro certo, que é aquele sonho da namorada em achar o príncipe encantado, né? Então, tem muito Ah, empresário que entendi. fica aí, tem muito empresário que fica aí tentando achar o príncipe encantado, que é o colaborador perfeito, que vai te ajudar nisso, te ajudar naquilo, que já vem totalmente formado, pronto e consiga ler o seu pensamento. Então, eu sinto em É, lhe dizer que isso não existe, entendeu? Então, você, por mais que a pessoa venha pronto, você tem que formatar ele, você tem que ajudar ele a entender a linguagem da empresa aí, e é o que a gente quer compartilhar aqui hoje, né? Que é essa questão exatamente aí isso. da contratação, que eu acho que é o coração de uma empresa. Na verdade, exatamente esse é o ponto. Tu comentou antes, por exemplo, de que a gente vai fazer uma linguagem aqui muito simples, do básico do dia a dia. Realmente, a gente vai ser bem direto em relação aos assuntos. E é muito importante também a gente ressaltar aqui que a gente criou a Provedor da X justamente que é para trazer para o pessoal da internet, quem trabalha com telecom, quem trabalha com internet, algumas facilidades, né? Não só de questão técnica, vamos abordar sim questão técnica, mas eu acho que o que está faltando muito, né, Marcos, é o que tu falou agora há pouco, os provedores de internet também começarem a entender que eles têm na mão o negócio, né? E é um negócio de futuro e altamente promissor e altamente lucrativo. Mas, claro, não é só técnico, né? Porque hoje a base de uma empresa, quem gera lucro, na verdade, cara, é o colaborador, é a tua equipe. Se não tiver numa linguagem boa, se não tiver uma comunicação direitinha lá dentro, principalmente começando pelo próprio dono do provedor, né? Ou o gerente, ou o líder que esteja ali dentro do provedor, e tudo começa partindo. É como se fala, não tem como limpar um rio, despoluir um rio, sem que a fonte também esteja limpa, né? Então eu acho que começa do princípio básico de que o dono de provedor tem que estar ciente de que, cara, é como se fala, né? Se eu fosse falar de comunicação, 7% de tudo que a gente fala, de toda a nossa comunicação, 7% é o que a gente fala. Então, quando se fala que o exemplo arrasta, cara, você pode ensinar alguém de boca fechada só dando exemplo. Então, começa limpando a fonte sempre, né? Eu acho que começa num processo de querer mudar. E entender que provedor não é mais técnico e que provedor é empresa, né? Eu acho que parte desse princípio principal. Acho que você resumiu tudo aí, viu? Com o tempo, Felipe, eu na verdade passei por outros negócios, né? Minha vida não foi só provedor. Uhum. Eu sou empreendedor nato, entendeu? Sempre empreendi, sempre inventei alguma coisa aí, ia atrás, tinha uma ideia, tirava ela do papel mesmo, ia executar na prática. Você vai falar do meu perfil aí na frente aí.
tá? Vou falar do teu perfil aí na frente. E assim, eu demorei muito para entender. Eu sou bem sincero contigo. Eu vim entender o quão é importante você ter pessoas certas no local certo e capacitar as pessoas certas para aquele local certo dentro de uma empresa, quando eu fui fazer eu fiz uma faculdade de gestão empresarial, tá? E nessa faculdade de gestão empresarial tinha um trabalho lá que era para ler um livrinho, acho que eu já te contei essa história, e, Isso, e esse livro era O Sonho Grande, do Jorge Paulo Lemann, já para o que Lema. quem não conhece aí são os proprietários da Ambev, a Bembev, Stella Artois, Heineken, Budweiser e tudo aí a mais É, aí que você imaginar. E, exato. e assim, nesse livro eu descobri que isso tudo é de três brasileiros. E o que eles fizeram para conseguir chegar um resumo, tá? Do que eles fizeram para conseguir chegar nesse nível de crescimento e crescer, foi simplesmente criar um processo onde eles priorizavam a contratação. Porque eles acreditam que gente boa junto é o que faz a firma crescer. Mas gente boa junto é o quê? É gente inteligente, esperta, que você contratou, que você treinou, que você contratou certo, que você não vai ter aquela alta rotatividade de saída e que você treinou, capacitou e enviou aquela pessoa. Entendeu? Então, assim, ele sempre fala desde o início, cara, sabe qual é o grande segredo da minha empresa? Foi contratar pessoas certas. E, Felipe, passou um tempo, a partir do momento que eles começaram a se tornar milionários, a única coisa que eles começaram a fazer foi o quê? Foi sair pesquisando e achando gente boa e trazendo para dentro da empresa. E até hoje eles participam dos processos de seleção. E alguns estão. O Jorge Paulo hoje está aposentado na Suíça, né? Mas assim, Não, a eu gente ouvi sabe. falar, não. Eu ouvi falar dos rumores aí que mesmo assim ele criou uma instituição só para contratar, achar pessoas boas. Entendeu? Contratar pessoas boas. Exatamente esse é o ponto. Hoje a gente, na verdade, assim, hoje no mercado não está difícil tu encontrar alguém que tenha um diploma, que já estudou, não é mais esse o problema. O problema é achar gente com capacidade de trabalhar com outras pessoas. Eu acho que é o que define hoje o mercado. O próprio Jorge Paulo Lemann fala disso, né? Que a maior dificuldade não é encontrar alguém graduado, é alguém que consiga conviver com outras pessoas e criar um clima organizacional, né? Fazer com que todo mundo trabalhe em prol de um objetivo só, se a gente fosse resumir. É Basicamente isso. isso mesmo. E entender uma coisa, para quem está nos assistindo aí do outro lado, cara, você que é empresário, empreendedor, você precisa entender que 80% do negócio é gestão de processos e liderança de pessoas, tá? E o restante é o produto. E na gestão de processo, na liderança de pessoas, você inclui aí a contratação, que é você achar as pessoas certas, entendeu? É você ter um time enganjado com a empresa, é um time apaixonado com a empresa, pela sua empresa, que vai levar a tua empresa ali. Aqui nos assistindo eu tenho o Jonathan, que está aqui também, que é da Camon. O Jonathan, ele é um exemplo, cara, de uma contratação assertiva, entendeu? Que é um cara que veio para nossa empresa, se envolveu na empresa desde o início, ele está conosco, já tem 8, 9 anos já, e é um cara que Uhum. ama o que faz, entendeu? Então, assim, e a gente tem um processo de seleção rigoroso, falando um pouquinho aqui, já entrando na nossa empresa, depois Isso. falando de empresas dos outros, eu tenho um processo rigoroso hoje, que a gente chega a entrevistar de 50 a 60 pessoas, tá? Para contratar uma, para achar uma pessoa certa, que é no perfil que a gente vai conversando aí mais com o tempo. Isso aí, isso aí. Olha só, Marcos, vê se tu já passou por isso algum dia na vida aí. Já viu o pessoal dizendo assim, já viu pessoas fechando empresa porque reclamavam, né? Donos de empresas fechando, tipo assim, reclamando de falta de mão de obra, o povo não quer trabalhar, né? Aquela coisa assim, já troquei de funcionário 100 vezes aqui, 10 vezes, 1000 vezes e não adianta. Gente é muito ruim, trabalhar com pessoas não dá certo. Já ouvi esse tipo de linguagem por aí? Tu chega a ver isso muito no mercado ou não? Felipe, muito mesmo. Eu participo de alguns grupos de empresários, né? De diversos segmentos, até mesmo Aham. para aprender. Então, eu dediquei um dia da minha vida para isso. E em boa parte deles, o que eu mais ouço é isso mesmo, cara. Ah, cara, hoje a mão de obra é muito difícil. Hoje você acha a pessoa trabalha um tempinho, você manda embora. Eu tenho amigo meu, cara, que já mandaram
10 pessoas num ano embora, entendeu? 10 colaboradores porque não conseguiam Caramba. encaixar. E assim, e o problema é engraçado, né? Das 10, o problema estava sempre no colaborador. E nunca Sempre no no calor. proprietário, e nunca no processo de gestão, no processo de treinamento, no processo de liderança. Tem muita gente que acha que é o seguinte: Felipe, vou te contratar, você participou aqui, ou se não, te contratar porque você é meu amigo, ou porque o seu pai pediu para te colocar aqui dentro da empresa, e você estava em casa jogando muito videogame, e ele quer tirar você daquele tempo ocioso ali. Cara, é esse tipo de pessoas que essas pessoas estavam contratando, entendeu? Ou que estão contratando. E aí, amigão, você sabe qual é o futuro disso aí, né? Exatamente, É o barco exatamente afundar isso. mesmo. É o barco navegar sem É, direção e sem rumo, porque você entra numa alta rotatividade de pessoas. E é aquilo que a gente falou no início. Entrou na alta rotatividade de pessoas, você vai perder dinheiro, você vai perder tempo, entendeu? Porque você leva tempo treinar uma pessoa. Hoje, dependendo do departamento, cara, você fica aí 6 meses, 3 meses treinando uma pessoa. Eu tenho departamentos, nós que somos da área de provedor, existe departamento que você fica 6 meses, um ano treinando uma pessoa, 2 anos, 3 anos. E aí, de repente, você acabou aquele treinamento, a pessoa não desgostou, não viu uma visão de crescimento dentro da empresa e chega para você e tchau. O que você vai fazer? Começar tudo de novo. Eu exatamente isso. perdi o dinheiro dos cursos, perdi o tempo, o tempo que ele passou ali comigo e vou começar o processo todo do zero de novo. Achar novas Exato. pessoas, entendeu? E reaplicar aquilo. A própria Vivo fez uma pesquisa de quanto custa contratar no Brasil hoje, né? Se fosse contratar, começar hoje, vou investir, quero contratar mais pessoas. Uma média, os encargos e tudo mais, o que sai, para cada R$ 1.000 que você paga para o funcionário, o teu custo chega em torno de 1.500 a R$ 1.600, né? Uma base média. Então, para cada contratação errada, o cara nem te retornou o valor líquido, porque a gente sabe que uma empresa é feita para dar lucro, né? Se não for para dar lucro, não é empresa, né? E uma coisa que eu ressalto para quem gosta de contratar de qualquer jeito, lembrar que a tua empresa não é escritório de psicologia, né? Não é consultório psicológico. Verdade, Porque verdade. tem muita gente que contrata e acha que é escritório psicológico, né? E então, assim, tem que ter um pouco de cuidado quem vai contratar. Por isso que é muito importante quem está aí ouvindo, independente se é dono, pode ser funcionário, pode ser colaborador, não importa. Mas porque vale para os dois lados, né, Marcos? Eu acho que quando a gente se põe no lugar quando a gente entra numa empresa, independente se a gente não tem um papel assinado de sociedade, tu faz parte dela como se fosse sócio, né? Porque, cara, o teu ganha-pão. Então, hoje, a gente tem muito ainda uma visão do funcionário entrar na empresa para, cara, eu vou entrar para ganhar o meu e o resto é bobagem, né? É aquele cara que só trabalha por dinheiro, por exemplo. Então, vale para os dois lados, vale tanto para o dono da empresa quanto para o funcionário. A gente tem que lutar para contratar certo, né? E, infelizmente, cada vez menos no mercado a gente tem pessoas boas, então tem que fazer uma seleção cada vez mais criteriosa por conta disso, né? É isso mesmo, Felipe. E dedicar tempo. Eu mesmo tive que ir atrás, tive que aprender, tive que fazer curso de técnica de psicologia, de perguntas corretas, entendeu? Até achar um formato que se encaixasse no que a gente quer dentro da nossa empresa e no perfil de pessoas. Entender perfil comportamental, entender os departamentos. Então, isso aí, rapaz, leva um tempinho. Mas eu vou te falar, amigão, vale muito a pena. Vale muito a Vale pena muito a pena. porque a partir do momento que você deixa de ter uma alta rotatividade, você começa a se preocupar com outras áreas, com expansão da empresa, com novos projetos, entendeu? Com novas tecnologias, e aí o negócio começa a crescer, entendeu? Uhum. Aí sim, entendeu? Quando você tem uma equipe, porque olha só, não adianta você ter uma missão linda, tá? Você pode ter o melhor negócio do mundo, mas se você não tem uma equipe enganjada, que você conseguiu conquistar o coração dela, entendeu? Que ela tá ali firme e tratando a empresa como se eles fossem donos, porque na verdade a equipe de colaborador, cara, ela tem que se sentir como se fosse dono do negócio, porque na verdade eles Exatamente. são, porque eles que Eles tocam o são. negócio. Nós somos só peças-chave que ajudam a tocar a direção do negócio ali. Mas os colaboradores, na verdade, são quem realmente são as pessoas responsáveis e donas por aquele negócio para fazer acontecer. Então não adianta você ter missão, você ter visão, você ter isso. Se você não tiver a melhor equipe, se você não souber contratar e colocar essas pessoas no lugar certo,
amigão, você vai ficar rodando, dando círculos aí, não vai sair do lugar. Você vai ficar andando em círculos, na verdade. Exatamente isso. Olha só, a questão, só falando aqui, vou te fazer algumas perguntas e tu vai me dizer como se comporta a nova, né? A tua empresa, como vocês fazem um pouco da seleção, só para a gente compartilhar com o pessoal, para eles entenderem na prática como funciona. Por exemplo, assim, visão de contratação, né? Por exemplo, assim, a visão de contratação, de onde que vem? Que tipo de visão o dono tem que ter para contratar certo? Porque também, claro, se a gente falar aqui, olha, você tem que contratar esse perfil, só isso não adianta. A visão de contratação hoje, qual é a visão que tu tem sobre a contratação, o modelo de funcionário, é por setor, como é que é? Para cada setor é uma visão diferente. Qual é a visão que tu vende para esse novo colaborador que está entrando? Ó, primeiro, acho que assim, como gestor de um negócio, o que a gente precisa entender, cara? Quando eu estou contratando, na verdade, eu estou vendendo um sonho. Entendeu? Eu estou vendendo um sonho para quem está do outro lado, porque eu quero que ele faça parte desse sonho comigo e através desse sonho que ele está vindo fazer parte, ele vai realizar os deles. Entendeu? Uhum. Então, assim, o primeiro Top. ponto que a gente tem que ter de visão é isso aí. Eu sou um vendedor de sonhos. Tá? Então, as pessoas que vêm para mim, quem já participou de entrevista comigo, quem sabe trabalha comigo já há algum tempo, das empresas que eu passei ou nas empresas que eu tenho, ele já entende essa questão. Eu sempre trato vendendo um sonho, mostrando para ele o sonho, qual é o barco que ele vai entrar, qual é a nossa jornada. Isso aí ajuda muito você ter bem definido, que é um tema para uma boa live depois, viu, Felipe? Exatamente. A gente falar sobre planos de carreira, sobre missão, visão, valores, que é você colocar o sonho da sua empresa no papel e alinhar aquilo ali. Então, esse aí é o primeiro Compartilhar, ponto. né? Compartilhar. Esse é o primeiro Compartilhar. ponto. É você saber aonde você está indo, entendeu? E saber vender para onde você está indo com aquela pessoa para atrair o maior número de pessoas para dentro desse barco. Tá? Exatamente. É o que a gente faz até hoje. E o segundo ponto, eu estou dividindo isso aí em pontos, é a gente Uhum. entender que cada departamento ele tem uma linguagem. Eu falo muito com o meu pessoal. Eu tenho um grupo de liderança dentro da empresa, que é um curso chamado Lidere, que você já deu palestra lá, viu? É muito Já boa. tive o privilégio de conhecer. E no Lidere, eu comento muito com as pessoas que cada departamento tem a sua linguagem. Então, não adianta você contratar pessoas de linguagem diferente. O financeiro, ele conversa de uma forma diferente, a mentalidade dele é diferente. O técnico de instalação residencial, ele tem uma linguagem diferente. O técnico que trabalha com a parte estrutural da empresa, que é a parte de implantação, de expansão, ele tem outra linguagem da empresa, que é o mundo em que ele vive. A pessoa que trabalha no atendimento, no suporte, no call center, é outro. O vendedor tem outra linguagem. Então, você como gestor de uma empresa, você precisa entender essas linguagens. Para quê? Para saber se comunicar com cada um e também para saber contratar cada um, Felipe. Porque se eu contrato Uhum. errado, se eu coloco, que é o que você vai falar de perfil comportamental, que você entende mais, você dá aula disso. Até me deu aula já, né? É, Eu tem preciso muito a entender ver. essa parte do perfil, da linguagem de cada um, para saber contratar para cada departamento, para não contratar errado. Exatamente isso. Em relação à comunicação, hoje, qual é a comunicação que tu passa? Por exemplo, assim, eu vejo muita empresa contratando assim, olha, tu é bem-vindo aqui, tu vai substituir fulano, porque fulano era ruim, ele era assim, ele era aquilo e tal. Fica tranquilo, tu vai aprender tudo que tu tem que aprender lá com o teu colega, hoje a gente já está precisando, tu vai para a rua. Tem muita empresa que contrata dessa forma. Estou precisando, manda vir o primeiro lá, dá uma selecionada, vem. E a linguagem, a comunicação de contratação, aquela linguagem de contratação é muito fraca. O que tu diz hoje em relação a uma linguagem boa de contratação? Tu senta para a pessoa e diz assim, olha, nossa empresa, como ela funciona assim, as coisas são assim. O que tu considera hoje uma linguagem boa de contratação? Eu sou publicitário, né? E É. eu amo marketing de guerrilha. Rapaz, acho que assim, esse tipo de comunicação para mim é aquela do exército, entendeu? Venha fazer parte de uma missão diferente, você que busca algo diferente na sua vida, você que está cansado de ser a mesma pessoa, você que quer se renovar, você quer realizar seus sonhos, você quer conquistar objetivos novos e quer novos desafios na sua vida,
essa empresa aqui é para você. Entendeu? Então, assim, a gente vai muito por essa linha, entendeu? Por essa linha do marketing de guerrilha mesmo. E a dica que eu deixo já para as pessoas. Quando você for fazer o processo de seleção, cara, identifique, desenhe bem o que você quer daquela pessoa. Entendeu? Qual o perfil da pessoa que o Felipe vai ensinar agora. Até, pessoal, pega um papel, uma canetinha. Você que quer aprender um pouquinho mais, já já o Felipe vai dar umas dicas de perfil de pessoa que vai ajudar muito. Então, você precisa saber, quando você for fazer o anúncio, do cargo que vai estar à disposição, qual o perfil de pessoa que você quer ali, se ela é comunicativa ou não, que você vai falar já já. A parte salarial, a parte das coisas assim de bônus, pagamentos, vales, tudo que você vai ter ali, você cria e engloba aquilo no anúncio. Mas não posta aquele anúncio comum, entendeu? Tem vaga de emprego. Há vagas de emprego. Cara, cria algo bacana. Desafia a pessoa. Porque tem pessoa que não tá atrás de desafio, que só tá ali para ganhar o dinheirinho dela, para pagar a faculdade, alguma coisa, só vai passar uma temporada com você. E já tem pessoas que buscam um desafio desse na vida e buscam oportunidade de crescimento. E é essas pessoas que você tem que querer no seu time. Entendeu? Exatamente. Exatamente. Marcos, em relação à comunicação de contratação, olha só, tanto para quem é líder ou quer se tornar líder, principalmente para quem tá começando hoje em qualquer área, seja na telecom, seja como líder, ou já é líder, ou já é dono da empresa. Gente, o que eu mais considero, o que a gente mais considera hoje importante quanto uma linguagem de comunicação é que ela começa pelos líderes, tá? Independente se você for líder ou não, você pode implantar essa linguagem de comunicação, que é o quê? Cara, quando você muda a linguagem de contratação, quando você começa a ser mais assertivo, no sentido assim, contratar certo, se comunicar certo e deixar claro para as pessoas aonde a empresa está, para onde ela está indo e onde ela vai chegar, né? Cara, é diferente, começa a mudar. E é engraçado que pessoas boas atraem pessoas boas. Se dentro da sua empresa hoje tem pessoas boas, vai chegar pessoas boas, porque o que acontece? A pessoa ruim, automaticamente, ela vai se afastar, porque o cara que está entrando só para... Se você tem uma linguagem de contrato, não só a linguagem de contratação, porque a linguagem de contratação, na verdade, é a linguagem da empresa, é o que você comunica dentro da empresa, é o que você comunica para os seus funcionários, para a sua equipe, se você é líder, se você não é, não importa, mas a linguagem que você tem ali dentro, ela inspira para fora. As pessoas te veem de fora da empresa dizendo assim, cara, eu quero trabalhar lá, né? E elas descobrem como elas querem trabalhar lá pelas pessoas que estão trabalhando lá dentro. Porque a comunicação, ela sempre inspira. É quando a pessoa vai no mercado e talvez o teu colaborador vai no mercado e diz assim, ele está lá comprando com o dono do mercado e ele está dizendo assim, olha, como é que tá? Não, tá tudo bem, cara, lá na empresa, estamos trabalhando, mas tá bom, estamos crescendo e tal. Tá gostando? Não, tá top. Mas também e a linguagem também pode ser invertida. O cara vai, aquilo é um saco, tô lá porque preciso mesmo, porque senão se fosse por mim já tinha ido embora. Então assim, cara, a linguagem que dentro da empresa inspira para fora, né? E aí olha que engraçado, aí o cara que está precisando de emprego diz assim, não, nós estamos precisando aqui. Se a sua linguagem é ruim, cara, tu vai atrair o cara ruim. Se a sua linguagem de contratação é boa, o cara ruim nem chega na empresa, porque o cara ruim só quer entrar para ganhar o salário dele, daqui a pouco levar alguma coisa da empresa, já entra pensando em processar, como acontecia há muito tempo, né? Então, assim, tu acaba chamando pessoas, né? Tu acaba chamando pessoas que são iguais às que tu tem dentro da empresa. Então, isso dá para fazer uma análise muito rápida, né? Para quem tem uma empresa hoje e não está contente com a equipe, opa, tá na hora de começar a mudar, né? E rever a tua linguagem interna. O que está rodando nos grupinhos ali, na hora que todo mundo se junta, o que o pessoal está falando? Cara, essa é a tua linguagem, né? Se o cara que está indo para o mercado lá e está falando mal da empresa é porque realmente a linguagem então não está legal. E isso é um problemão, né? E isso se inspira na contratação, está completamente ligado. Tem como mudar? Com certeza tem como mudar. Para quem vai ouvir abaixo agora, eu vou falar um pouquinho de contratação, de perfis de contratação, e eu sempre falo que o primeiro passo para uma contratação é separar o joio do trigo. Separar o joio do trigo, né? Cara, tem que saber o que é joio, tem que saber o que é trigo. Olha só, tem uma história, quem fala muito dessa história é o Pedro Superti. Para quem não conhece, eu aconselho, porque realmente ele é um cara fera, assim, eu acompanho muito. E a gente tem que seguir bons líderes, né? Para ter bons exemplos, para gerar bons exemplos.
Então, olha só, ele conta muito que um chefe dele norte-americano, na época que ele trabalhava lá, tirou um saquinho de diamante, sabe aqueles saquinhos pretos, assim, que todo mundo sonha ter em casa, guardadinho embaixo do colchão? Um saquinho preto de diamante, tirou e jogou na mesa os diamantes, assim, em cima de uma toalha e disse assim, bom, dentro de todos esses, todos os que estavam lá, só um é verdadeiro, só um diamante é verdadeiro, né? Então ele disse assim, todo mundo vai poder pegar, tem o tempo que quiser, vai escolher né, dos diamantes e eu vou dizer se é verdadeiro ou falso. Tem uma pedra, né, que é o diamante, e tem uma outra pedra que é criada artificialmente, e é idêntica, é muito idêntica. Não tem, para quem não sabe como separar, a olho nunca vai saber. E aí todo mundo fez, e ele conta que foi a vez dele, ele olhou e analisou, e essa aqui o cara não é, todo mundo passou, e aí no final todo mundo indignado, porque ninguém tinha conseguido achar o diamante. E aí ele foi, assim, ele olhou, soprou em cima dos diamantes, assim, como se... Sabe quando a gente quer embaçar um espelho? E aí ele assoprou, e aí todos eles ficaram brancos, e só um que ficou... Todos eles ficaram embaçados, e só um que não. Daí todo mundo ficou olhando, cara, olha só soprou nos diamantes e pegou o diamante certo e ninguém tinha achado nem por sorte. Aí ele falou, olha, o que eu quero ensinar para vocês? É que, como toda boa liderança, né, como toda boa liderança, tem que saber achar os diamantes, né? Travou, o pessoal tá ouvindo aí? Como toda boa liderança, e para saber achar um diamante, tu tem que saber as técnicas certas. Tu tem que saber o que está fazendo. Porque senão, tudo que parece diamante você vai contratar. E na real não é. Que é o que acontece muito hoje, né? Então, eu vi essa história há muito tempo já e eu nunca mais esqueci depois que eu vi isso, né? E realmente é. Por quê? Só um detalhezinho de saber como separar o diamante das pedras ruins é o que vai fazer diferença na tua empresa. Então, tem que saber sim contratar. E uma das coisas que a gente pode usar é perfil comportamental. Né? O que é perfil comportamental? Hoje, a gente trabalha basicamente com 4 perfis comportamentais. A gente separa, né, as pessoas por 4 perfis. E talvez vocês vão se identificar agora. Primeiro, é dominante. É aquela pessoa que é dominante. Já viram aquelas pessoas que ela já entra no lugar, sendo líder, não sendo, ela já começa, pega aqui, larga lá, né, junta isso aqui. Não, isso aqui faz assim, ela já sai organizando tudo. Não organizando no sentido organizada, organizando no sentido, olha, quase que sendo um líder nato, né? Não que todo mundo não possa ser líder, mas tem aquelas pessoas que elas são mais dominantes. Elas já chegam dizendo que todo mundo tem que fazer. Né? Elas são mais determinadas, elas são que travou, não sei se é do Marcos. Pessoal, dá um joinha aí. Voltou, Marcos? Acho que a tua internet tinha travado ou a minha. Voltou? Voltou? Então, a gente tem um segundo perfil, que é o perfil mais influente. Mas antes disso, olha só, o perfil dominante. Para que serve um perfil dominante? Tu tem alguém dominante lá dentro da empresa, Marcos? Felipe, eu acho que sou eu, viu? Mas eu tenho uns analíticos lá que me ajudam, entendeu? Eu tenho uns analíticos que me ajudam bastante lá. O dominante ele quer fazer tudo rápido, né? Exatamente, o dominante ele é muito ágil, tá? Então, assim, todo dominante tem que ter um freio, né? Ele é o acelerador do negócio, todo dominante tem que ter um freio. Então, assim, por que é importante entender perfil? Porque para cada posição na empresa, imagina botar um influente, que é o próximo que eu vou falar aqui. Cara, o cara é carismático, o cara é otimista, é aquele cara que tá sempre... Já viu aquela pessoa que nunca tá triste na vida? Tá sempre aqui, ó, agitada, fala com todo mundo. Se você fizer uma reunião com ela, 95% da reunião ela fala ou ela se intromete. Né? Porque é uma pessoa extremamente influente, ela tem necessidade de comunicação, né? Ela é extrovertida, então talvez vocês vão começar a assimilar algumas pessoas, tá? E geralmente a gente tem isso, por exemplo, a gente pode ter meio a meio e tal, mas todo mundo tem algo que está sempre maior. Separar influente de dominante é muito fácil. O cara fala pra caramba, o outro não fala tanto. Então, assim, para e analisa. O próximo perfil é conformidade. O que é um cara conforme? É aquele cara tranquilo. Eu até mudo o tom de voz na hora de falar. O cara é tranquilo, ele é fechado, discreto. O cara é todo perfeccionista, é analista. Imagina agora, olha só.
para que oportunidade de trabalho esse cara vai se dar bem. Imagina eu botar um conforme para fazer venda. O cara tem vergonha, geralmente a pessoa que é conforme, ela já tem uma restrição. Ela tem uma restrição para chegar nas pessoas e abordar as pessoas. Ela é uma pessoa que deve ser abordada, não ela. Se esperar por ela abordar alguém, nunca. Então, olha só, se a gente for falar, pega ela dentro da empresa e coloca vendas um conforme. Se você não entende de perfil, vou contratar uma vendedora, a vendedora está precisando de trabalho, ela diz que vende, e aí você não sabe por que ela não sabe abordar as pessoas. E aí você vai entender, na verdade não é ela que não sabe, é você que contratou errado. Você colocou uma pessoa que ela conforme, né, para fazer vendas. E um conforme, ele é muito bom aonde? Contabilidade, por exemplo, o cara que é conforme, ele é muito bom com números. Por quê? Porque ele é analítico, né? Ele é perfeccionista, não vai passar um para... Já viu aquele cara que arruma tudo? Não tem um parafuso fora do lugar? Imagina tu botar um cara desses, por exemplo, assim, não que ele não possa ser, porque existem níveis de perfis diferentes, né? Mas eu estou falando aqui o máximo de todos. Botar um cara desses para fazer um atendimento ao público. Não vai vingar como se tu colocar um influente. Então, assim, se nós separar por perfis, tem que sim ter um cuidado na hora de contratação, quem tu vai contratar e contratar o perfil certo, né? Todos são importantes dentro de uma empresa, não existe mais ou menos. E todos os perfis podem ser estudados e desenvolvidos, só para lembrar, tá, gente? Então, assim, só que por natureza nossa, quando a gente vem crescendo nas fases da vida, a gente vai se identificando com um e a gente não tem consciência que a gente precisa estudar e desenvolver os outros. Então, cada um vai ter mais facilidade numa área, por isso que distingue as pessoas um do outro. E a gente tem o quarto perfil, que é o estável, né? Cara, é o cara paciente. Já viu aquele cara? Todo mundo, o mundo tá caindo e o cara, não, tá tudo certo, cara, relaxa, vai dar certo e tal. É o cara tranquilo, ele é paciente, ele é planejador, sabe? É o cara que não executa. Diferente, imagina só. Por isso que eu falo que quando o dominante é o acelerador, o estável, ele é freio. E é bom que trabalhe os dois juntos. Exato, porque o dominante, cara, ele não projeta. Cara, tive uma ideia aqui, meu amigo, bora, tem que ser. E o estável não. Não, cara, calma aí, vamos projetar. O estável projeta 90% do tempo. E o dominante executa 90% do tempo. São completamente diferentes. Então, dentro de uma empresa, é importante tu saber que tu não pode ter só um. Tu tem que ter todos eles lá dentro. Por quê? Porque um completa o outro. Então, é muito importante. Contratação está baseado nisso, né? Imagina tu botar um influente na contabilidade. Meu amigo, ninguém que se concentra. Não tem como. O cara fala o dia inteiro. E sem contar que todo mundo passa a saber de tudo. Ó, o Felipe lá... Não, exatamente. Isso. Entendeu? Chegou em casa, não, o Felipe tá bom de grana, tá isso aqui. Exatamente. Exato. Por exemplo, tá o cara que, pô, entrou aqui um boletão de 500 mil, estamos feito, o cara tá gritando para todo mundo. E aí existe um outro problema. Ele não consegue se concentrar. O influente, ele tem um nível de concentração para uma ação igual ao dominante menor. Então, tu tem que ter cuidado onde tu vai botar esse cara para trabalhar, né? Por que isso é bom? Porque, cara, o cara que vai lá na casa, imagina tu botar um conforme para ir na casa atender o cliente que está com problema. Nossa, meu amigo, o cara vai ouvir todas e não vai falar um ai, entende? Por quê? Porque o cara é tranquilo, ele não funciona. Agora, coloca um influente lá, ele não vai dar nem chance da pessoa se explicar, ele vai falar o tempo todo. Ele vai dominar a pessoa, basicamente isso, né? Então tem que ter um cuidado. E a partir do momento que tu entende que, até para quem trabalha, por exemplo, assim, se você tem dificuldade com vendas hoje, para quem é vendedor, não importa se seja dentro de uma empresa ou não, se você tem muita dificuldade e você não sabe o porquê, você tem dificuldade para falar com pessoas, é interessante que faça, assim, um levantamento de perfil para ver qual que são os teus. Ele vai te dizer, olha, tu tem tanto por cento em dominância, tanto em influência, tanto em conforme, tanto em instabilidade, né? Tem aplicativos hoje, se não me engano, Febracis tem no site gratuito para quem quiser acessar, um teste gratuito lá que tu pode fazer para descobrir qual é o teu perfil, né? Então, gente, hoje está muito acessível esse tipo de informação, né? E é interessante para quem contrata e até para quem vai buscar um trabalho saber já ir na área certa. Às vezes a pessoa não sabe porque não tem sucesso na vida, talvez ela só esteja trabalhando com... Ela pode até gostar, mas ela não se encaixa no perfil e você vai levar um tempão para desenvolver. Por isso que às vezes a pessoa leva 15 anos, nossa, depois de 15 anos a pessoa está... Por quê? Até ela aprender a ser aquele perfil que ela precisa ser para atingir o máximo na profissão dela, demora muito. Então é importante que a gente saiba, né? Mas perfil comportamental é isso. Espero que vocês tenham gostado. É uma área muito boa,
Entendo de pessoas, claro, é sempre muito bom. Na verdade, é a chave, né, Felipe? Se você parar É para a chave. pensar, é a chave da contratação e de uma empresa, dos departamentos. Eu tenho aqui a Kelly Viana, que ela, na verdade, é nossa consultora e ela é especialista em contratação. Tá? Eu até tinha colocado um Hum, tópico aqui para falar dela. O nosso tempo vai dar certo aí? Como é que tá? Que eu acho vai, que nós temos ainda. Dá para. Tem mais uns 15 minutos aqui para a gente falar, então dá. tá tranquilo. Então, eu vou Dá. acelerar o conteúdo aqui. Vamos Isso. junto, porque senão a gente travou aí. A partir do momento que É. você entende o perfil comportamental das pessoas, fica mais fácil você distribuir essas pessoas nas funções exatas, nos departamentos certos dentro da empresa. Entendeu? E você precisa. Isso é um dado, Felipe, muito importante e crucial. Que só a partir do momento que nós, vamos falar da Nova, que a gente passou a entender como funciona, a gente teve que fazer um curso, cara, 3 dias trancado num local, que você fez também aí, para a gente poder Aham. entender como a gente poderia trabalhar com os perfis, achar os perfis das pessoas e poder encaixar elas nos lugares certos. Mas você tendo essa informação do perfil comportamental, eu vou seguir o passo da nossa live aqui do que a gente tinha, viu, Felipe? E aí você vai acrescentando Isso, também, manda ver, manda ver. tá? Então, assim, a gente tinha o passo 2, a partir do momento que você identificou o perfil, você fez o anúncio de quem você quer, das atribuições, das funções que você vai disponibilizar para aquela vaga, a gente vem para o passo 2, que seria você captar os currículos, você captar, achar aquelas pessoas. Então, existem várias formas. Eu vejo que algumas pessoas só publicam num lugar, só tem uma fonte, eu vou atrás do Cine, mas olha só, você pode procurar empresas, sites, faculdades, cursinhos que possam disponibilizar candidatos. Cuidado, eu já vou tocar num ponto aqui que é muito delicado. Cuidado com as indicações. Eu falei no início lá, mas as indicações, às vezes, é o motivo do seu erro, meu amigo. Você que é empreendedor aí, muitas vezes você erra, sabe por quê? Porque, ô Felipe, você tem empresa aí, e eu tô lá com meu filho, acho que eu falei no início aqui, tô lá com meu Isso. filho fica o dia todo assistindo televisão lá, eu tô doido para tirar aquele menino do sofá, Felipe, só fica jogando videogame o dia todo, você não quer me ajudar, não? Não, Marcos, você é meu amigo, eu vou te ajudar, ou se não, não, Marcos, ô Felipe, me dá uma vaga aí na sua empresa, a gente é amigo de infância já, tudo mais. Aí você, Felipe, não, vamos sim, o que você faz, Marcos? Cara, você trabalha em tecnologia, Felipe. Felipe, eu fui mecânico a minha vida toda, sou um ótimo mecânico. Não, vem para cá que você vai ser técnico de telecom, vai fazer isso, fazer aquilo outro, tal, tal. Cara, cuidado com as indicações. São elas que frustram o seu negócio. Eu tenho uns amigos mesmo, clientes, que conversando com eles, muitos deles me falaram as mesmas coisas. Ah, cara, eu não paro com equipe nenhum, colaborador nenhum. Por quê? Você faz a seleção boa? Não, geralmente eu acho um amigo, um parente, é um cara que eu gostei ali, que tava bebendo cerveja comigo, e aí o cara parece ser gente boa e eu jogo aí dentro da empresa. Então, cara, cuidado com as indicações. Ela pode ser o motivo do afundar o seu barco, tá? De afundar a sua empresa mesmo. Cuidado, eu tenho um ponto muito delicado, né? Que é você também cuidado com parentes. Ah, vou montar um negócio, vou fazer isso, aquilo, outro. Ah, não, vou chamar meu tio, vou chamar meu primo, vou chamar meu parente, vou chamar isso, que às vezes não tem a visão, o cara tá pensando em outra coisa, tem outros objetivos para a vida dele, e você tem que achar pessoas que vão ter os mesmos objetivos que você. Então, Exatamente. procure dedicar tempo a entrevistas, a conhecer pessoas. Eu tenho uns perfis que eu gosto, tá? Que eu adotei para mim, aprendi na TIM já há muito tempo e adoto para dentro da minha empresa, que é o PRD. Não é preconceito nem nada, viu? É porque eu venho dessa linhagem aí. Sim. O PRD é o quê? Pobre, esperto e doido para ganhar dinheiro. Eu já Isso é tive muito bom. Eu já tive casos, o Felipe, dentro da empresa, de contratar pessoas e aí chegar determinado dia a pessoa fez uma coisa errada, você chama ela para conversar. E olha que eu sou um cara tranquilo para bronca. Já ouviu falar na bronca sanduíche, né? Geralmente as minhas broncas são Já. sanduíches. Eu elogio as suas qualidades, brigo e depois te ajudo a corrigir ela. E aí eu fui fazer Exato. essa bronca sanduíche com uma pessoa que estava na empresa lá com a gente. E ele virou para mim, sabe o que ele falou? Marcos, eu não preciso estar aqui não. Eu tava até conversando com meu pai. Meu pai virou para mim e falou que
que se eu quisesse, eu podia estar em casa lá, assistindo televisão, ele ia me dar comida, ia me dar gasolina para andar no carro, para ver minha namorada, dinheiro para lanchar, tudo mais. E, cara, desse dia para cá, Felipe, ele foi e pediu conta, tá? Ele pediu conta depois dessa conversa aí. E desse dia para cá eu aprendi, cara, eu quero pessoas para trabalhar comigo dentro da empresa que sejam guerreiras, entendeu? Que queiram, que tenham um propósito na vida ou que não tenham, que sejam abertas para que eu possa ajudar ela a achar o propósito da vida dela e a gente desenvolver a empresa junto e crescer junto, entendeu? Porque senão não dá certo. E aí eu passei a procurar pessoas nas minhas, claro que é o meu perfil, viu, pessoal? De provedor de internet, o tipo de pessoa que eu Isso. procuro hoje. Que são pessoas que têm responsabilidade, ou que precisam do trabalho para uma responsabilidade. Ou que o marido deixou, que ela tem filhos e está precisando fazer a coisa, ou o pai de família que está lá, que tem filho em casa, está desempregado. Está desempregado é diferente de estar parado. Se o cara falar para você que eu estou há 2 anos desempregado, sem fazer nada, sem ganhar dinheiro nenhum, isso é um preguiçoso, gente, pelo amor de Deus. Tá? Porque se o cara falar, Exatamente. o cara tem que falar para você, você tá, tô desempregado há 2 anos, 3 anos, beleza, mas você tá parado? Não, tô capinando, tô vendendo água na rua, tô enchendo laje, tô fazendo isso, aquilo, outro. Isso é um cara guerreiro, entendeu? E isso é Exatamente. diferente do desempregado pro cara tá parado. Então eu comecei a procurar esse tipo de pessoas, que são pessoas que lutam por um objetivo, entendeu? E querem vencer na vida e estão em busca de uma oportunidade. E aí a gente dá oportunidade para a pessoa crescer, a gente investe na pessoa, tá? E se a pessoa quiser crescer e estudar mesmo, ela vai crescendo cada vez mais e a gente... Exatamente. E a oportunidade que eu falo, pessoal, não é só nisso, é uma oportunidade financeira também. Se o cara se envolve mais na sua empresa, você paga, começa a pagar bem ele. Mas assim, só para você, eu tô entrando já em outro ponto aí, tá vendo? Não, Como mas é acaba isso falando mesmo. aí. Para finalizar essa parte, o que eu diria é, cara, é como tu falou, se a pessoa ela tem vontade, né? Não é que ela não tá parada por opção, ela tá parada porque realmente não é parada, ela não tá parada, na verdade, como tu falou, né? Ela só tá sem emprego. Cara, não é só uma questão de fornecer um emprego para essa pessoa, não é um emprego que tu tá dando, é tu conseguir vender um sonho que é o sonho da tua empresa e dizer, cara, bora junto, entende? Tu tem oportunidade de crescimento, tu tem oportunidade. Isso é uma linguagem sadia de, de tu contratar alguém, é uma linguagem sadia de empresa, né? Que é o que a gente espera quando a gente é contratado, né? E é o que a gente espera quando a gente contrata alguém. É que o cara, pegue na mão e diga assim, cara, tu tem oportunidade de sonhar, eu posso te oferecer isso, tu tem toda essa trajetória dentro da empresa e também saber vender que, cara, vender para o teu colaborador, para o cara que está entrando, que se tua empresa crescer, ele vai crescer junto. E tem que deixar claro isso também, né? Tem que deixar claro isso Isso também. mesmo. E, digamos assim, um dos pontos aqui, fechando aqui esse ponto sobre captação de currículos, amigão, se você não consegue, se você não dá conta de fazer esse processo, você não tem paciência, vou ter que estudar sobre perfil, sobre isso, aquilo, outro, rapaz, não continue no erro, tá, Felipe? Não continue no erro. Contrate uma pessoa especializada. Entendeu? Eu, para Muito chegar bom. aqui, eu ainda não sou um dos melhores. Eu ainda preciso de ajuda. A gente agora vai fazer uma próxima seleção e nós já solicitamos aqui a Kelly Viana, que está assistindo aqui a nossa live aqui. Então, ela é Ah, uma a Kelly tá profissional aí. especializada em contratação, em consultoria. Ela acompanha a nossa empresa desde o início. Então, assim, contrate uma consultoria especializada na sua região. Eles vão lá, vão fazer esse estudo de perfil, de análise, fazem a captação. E, cara, você paga muito pouco por isso. Tá? Então, você que não tem paciência, agora você quer aprender um pouquinho, eu até mesmo para você que quer aprender um pouquinho, contrate para você aprender mais e participe ali do processo que vale muito a pena. Você vai queimar etapas, né? Ó, dá para fazer uma live, hein? Se a Kelly tá aí, eu vi ela tá aqui compartilhando com a gente, é muito bom, obrigado, Kelly. E acho que a gente já vai aproveitar para marcar uma live com ela, né? Mais específica para ir mais a fundo. Vou te mandar o contato dela, você vai gostar. Ela é muito Show de bola. profissional. Eu Ó, vi que ela tá entrando ali e a gente vai conversar com ela. verdade, verdade. Olha só, o passo 3 seria a parte da análise, viu, Felipe? Então, você que Uhum. está aí, verifique com detalhes as habilidades, competência da pessoa, entendeu? Se ela se encaixa na vaga. Eu criei um outro padrão dentro da empresa, que é o quê? Eu pego a seleção, faço a captação, crio o perfil da vaga, tá? Recapitulando os pontos.
crio o perfil da vaga, divulgo, crio um anúncio, divulgo esse anúncio em diversas redes sociais, em cursos, vou em empresas especializadas que captam currículos, tá? Analiso esses currículos quando eles chegam, e quando eles chegam, eu tenho mais um filtro, tá? Que nós criamos para o nosso provedor, tá? Que é o seguinte, eu solicito um vídeo da pessoa. A pessoa apresentando, ela mesma apresentando um videozinho de WhatsApp, ou que ela grava ali normal, que ela possa enviar para um e-mail nosso, e ela apresentando o currículo dela e falando de algumas qualidades e experiências que ela teve, que ela não conseguiu colocar no currículo. Porque às vezes eu coloquei lá, eu nunca trabalhei fichado em empresa nenhuma, estou em busca de uma oportunidade. Mas o cara já vendeu coisas na rua, se é para a área de vendas, o cara já ajudou um amigo aí a fazer instalações em algumas coisas. E você consegue sentir mais firmeza e entender um pouquinho do caráter da pessoa vendo ela num vídeo, numa pequena apresentação. Claro que tem uns que são muito artistas, né? Que você fica É. até... que Mas também já eles elimina o passam preguiçoso, né? ponto. Você clicou onde eu queria, entendeu? Você tocou no pontinho. Você elimina muitas pessoas que realmente você ia gastar o seu tempo sentando presencialmente com essa pessoa. Então, solicitar um vídeo da pessoa se apresentando o currículo dela e mais algumas funções, você já eliminou. Já foi mais uma etapa aí, tá? Uhum. Eu coloquei uns pontos aqui. O vídeo, solicitar o vídeo e depois a etapa da entrevista. Tá? Você quer comentar alguma coisa dessa etapa do vídeo, Felipe? Não, nada melhor do que a voz da experiência. Não, que isso. Eu só tô seguindo os passos que eu coloquei aqui, porque senão o nosso tempo vai e a gente não transmitiu, né? Não, mas vai lá, vai lá. Deixa já. Diga aí o que tu tem para dizer, eu quero que tu fala o quarto passo, porque a gente também tá com mais 8 minutos aqui, então manda Então, ver aí. beleza. Vou ser bem rapidinho. No quarto passo, que é a entrevista, que você selecionou as pessoas que vão participar com você, esse local, assim, a dica que eu dou nesse período de pandemia, viu, pessoal? Evite entrevistas presenciais, tenta fazer por vídeo, videochamada, existem aplicativos que vão te ajudar nisso aí. Se prepare, releia o currículo da pessoa, prepare perguntas-chave e olha só, é uma entrevista. Você, proprietário da empresa, não está lá para falar, você está lá para ouvir. Entendeu? Então, anote, esse é o grande ponto. Você está lá para ouvir e deixar a pessoa falar. Então, crie perguntas abertas, tá? A gente pode até disponibilizar depois algumas. A Kelly pode nos ajudar ou na próxima live. Crie perguntas abertas para que a pessoa possa se expressar, para que você possa conhecer a pessoa. Eu vou falar de mim. Quando eu estou analisando, faço algumas perguntas-chave para a pessoa e analiso elas, eu fico procurando isso aqui nelas. Ó, eu procuro atitude, compromisso, interesse, responsabilidade e o principal deles, caráter. Tá? É isso que eu vejo a pessoa, eu faço várias perguntas, deixo a pessoa falar. E são perguntas bobas. Qual é seu sonho? Mas são perguntas que têm um conteúdo. Qual a dificuldade que você passou na vida? A maior dificuldade que você passou na vida? O que você fez para superar aquela dificuldade? E aí você vai entendendo o caráter da pessoa, você vai vendo o interesse da pessoa em determinada área, em coisas, problemas que ela passou na vida dela, e aí você consegue avaliar, entendeu? Um pouquinho para conhecer. E uma coisa que muita gente fala, lembra que eu falei que eu vendo o sonho, que é o meu sonho para a pessoa? Eu só vendo Isso. no final. No finalzinho da pergunta que eu falo da empresa. Porque tem gente que já começa a entrevista o seguinte, ó, aqui é a empresa assim, assim, assada, é uma empresa excelente, a gente tem plano de carreira, a gente tem bônus disso, a gente tem bônus daquilo, já no início. E eu não quero atrair, eu quero que a pessoa se apresente, que ela veja no finalzinho, entendeu? Que eu falo um pouquinho da empresa para ela. Para ela poder entender do que ela pode fazer parte, daquele sonho, e aquele sonho possa complementar a vida dela ali. Aqui eu coloquei conteúdo para a próxima live. Então, assim, você quer recapitular? Acho melhor você, né? Não, Eu estou falando contigo. demais. Não, imagina, que isso. Tu é entrevistado, eu sou entrevistador aqui hoje. Obrigado, Felipe. Então, pessoal, só para recapitular esses pontos que nós falamos, a live vai ficar gravada, mas olha só, Vai. primeiro, tenha em mente qual o tipo da vaga, tá? Que você vai disponibilizar, as funções, as atribuições daquela pessoa, crie um anúncio de guerrilha mesmo, chamando a pessoa para um desafio novo, para algo novo na vida dele.
Depois disso, publique isso, não só no seu Facebook, no seu Instagram, procure locais onde você vai encontrar pessoas mais inteligentes. Deixa eu tocar um ponto que a gente não falou. Cara, procure pessoas mais inteligentes que você, tá? Se você é a média das 5 pessoas que te rodeiam ali. Então, se você tem 5 pessoas do qual você é o mais inteligente, tem alguma coisa errada. Procure sempre pessoas mais inteligentes, porque a sua empresa é um legado. Você não vai estar lá a vida toda e você quer perpetuar ela, pelo menos é a visão que eu tenho. Então, a nossa empresa é um legado. Então, eu procuro pessoas mais inteligentes e que vão dar continuidade àquela empresa, entendeu? Que vão dar continuidade àquele legado ali. Então, procure diversificar os canais de captação de currículo. Depois dos canais de captação, selecione aqueles, releia os currículos, ache o perfil que você já definiu, que o Felipe ensinou aqui, o perfil comportamental do seu departamento, procure nos currículos aquele perfil, elimine alguns e os que você quer, você pede a pessoa, que vão ser chamados para entrevista, você pede a pessoa para enviar um vídeo. Após esse vídeo, faz mais um filtro, e nesse filtro você chama a pessoa ou para uma conferência de vídeo, ou se você vai fazer presencial aí nesse momento de pandemia. E aí, nesse momento, elabore perguntas abertas, ouça a pessoa, identifique se aquela pessoa serve ou não, e ali você vai ter um filtro maior do que você quer. Cara, se você ainda tem incerteza daquilo, se você fez entrevista com 50, 60 pessoas e ficou incerto com aquelas pessoas, faz mais 50. Entendeu? Que aí você vai conseguir achar a pessoa certa para você. Top, top, top. Muito bom, Marcos. Muito, muito bom mesmo. Olha só, temos uns 2 minutinhos para fechar aqui. Marcos, queria te agradecer. Obrigado, obrigado. Espero que para todos vocês que estejam vendo a gente ou que vão ver a gente também, muito obrigado por estar presente. Espero que tenha sido muito bom, que tenha sido gratificante para vocês, assim como é para nós estar aqui vendo. Marcos, de novo, muito obrigado por estar aqui participando com nós. Quem não segue a Provedora da iX, segue a Provedora da iX, que a gente vai ter muito mais. A gente vai falar de marketing, vai falar de muitos assuntos aqui muito importantes, assim como o Marcos foi o convidado hoje, vai ter muitos outros também. O Marcos vai voltar inúmeras vezes, vocês vão cansar de ver ele aqui, né? Um dia desses ele vai voltar para me entrevistar, assim como eu fiz com ele hoje. Vou com muito prazer. É só me chamar que eu venho, na hora. Então, beleza. Marcos, brigadão. Quer encerrar ali com nós? Fica à vontade, Marcos. Obrigado, obrigado, pessoal. Obrigado, pessoal. Obrigado a todo mundo que participou aí. Tem muitos comentários aí. E quando tiver convite, eu tô aí, viu? E queria ver também a do Janesson, depois falando sobre marketing. O Janesson, para quem não conhece, ele toma conta da minha empresa lá, da Nova. E é um cara espetacular e saca muito, viu? Ele não sabe, mas semana que vem é a vez dele. Eu vou estar ansioso para assistir aí. E tem o Anderson também, depois pode participar conosco aí. Tem muita coisa boa aí. Beleza, então. Fechando aqui, Marcos, mais uns 20 segundos a gente fecha. Então, pessoal, muito, muito obrigado. Marcão, muito obrigado mesmo. Prazer estar aqui falando contigo. Um abração. Obrigadão, gente.